E aí, você conhece sobre o verdadeiro dom de línguas? Não? Então fica comigo que eu vou te mostrar do que se trata o verdadeiro dom de línguas segundo a Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mônica e esse é o nosso canal Vida em Dia. Vamos para a Bíblia em Atos 2, vai nos mostrar sobre o verdadeiro dom de línguas. E fala o seguinte: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Uma dica: ouvindo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um as ouvia falar na sua própria língua. Algumas versões falam em sua própria língua materna ou no seu próprio idioma. Na minha versão fala: cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um falar na nossa própria língua nativa, ou também materna, ou no nosso próprio idioma? Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Outra dica: todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, dizendo: estão embriagados. Os zombadores sempre vão ter. Os descrentes também sempre vão ter. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. O foco do nosso vídeo é sobre o dom de línguas. Aqui no verso 6 já fala: ouvindo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. No verso 9 fala: cada um ouvia na sua própria língua nativa. Então, exemplificando, o dom de línguas nada mais é do que um instrumento de Deus para edificação e salvação. Aqui no verso 11 fala: todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O intuito de Deus com o dom de línguas é a salvação. Como isso acontece? Exemplo: Estados Unidos da América, a língua nativa deles é o inglês. Brasil, a língua nativa dela é o português. A França, a língua oficial nativa é o francês. E assim vai. Então, esse dom de línguas é o seguinte: tipo, eu, Mônica, sou brasileira, me encontro com uma pessoa alemã, né? Alguém alemã e que ela não fala o português e não tem um intérprete, não tem ninguém para poder mediar, fazer essa tradução da palavra que eu quero falar de Jesus para ela, porque o dom de línguas é centralizado em Cristo, na salvação, na maravilhosa graça de Cristo para o ser humano. É isso que a gente tem que contar para as pessoas, e o dom de língua conta isso no idioma nativo da pessoa. Aí, exemplo, essa pessoa alemã não fala o português, não temos um tradutor, não temos um intérprete. Aí o que é que acontece? Deus pega o instrumento humano e dá o dom de línguas para aquela pessoa. Exemplo: eu, Mônica, vou falar da palavra de salvação para aquela pessoa em português e ela vai ouvir no seu idioma nativo alemão. Esse é o dom de línguas, puro e simples. Eu falo em português, ela entende alemão, porque eu não percebo que eu estou falando em alemão, porque é o dom de línguas. Deus vai me usar através do Espírito Santo para eu falar um idioma que eu não conheço, que eu nunca estudei, que eu não
tem afinidade nenhuma, mas porque ele quer alcançar aquela pessoa naquele momento, naquela hora. O dom de língua Deus dá a quem ele quer, porque é um presente, e ele vai ver as pessoas que ele acha que vai melhor usar esse dom, e ele vai dar esse dom para essa pessoa. Mas o objetivo sempre é salvação. Paulo fala em 1 Coríntios 14 que o dom de línguas é para edificação, para levar salvação, e é para os incrédulos. Incrédulos como? Aquela pessoa que não conhece da maravilhosa graça de Cristo, não conhece sobre a salvação de Cristo por ela, e aí a pessoa que Deus vai dar esse dom vai levar essa palavra de salvação no idioma nativo daquela pessoa, e aquela pessoa vai entender. Esse é o dom de línguas. E o dom de línguas funciona desse jeito, para edificar. E é centralizado em Cristo, centralizado na salvação. Por isso Deus dá esse dom de língua para algumas pessoas, para que ela alcance outras pessoas no idioma nativo dela. Por isso que aqui em Atos 2, as pessoas falam como é que nós ouvimos falar em nosso próprio idioma nativo, ou seja, na nossa própria língua materna. E nesse dia que eles receberam esse dom de línguas, 3.000 pessoas foram batizadas, foram convertidas. Por quê? O intuito do dom de línguas é converter. Se eu falo em línguas estranhas e a outra pessoa não entende, vai dar ruim. Por quê? Porque ela não vai saber o que eu estou falando, não vai edificar ninguém. Por isso que a pessoa que recebe esse dom de línguas vai falar para outra, e aquela outra pessoa vai entender e vai ser edificada. E vai começar o processo de conversão na vida dela, porque ela vai entender sobre as verdades bíblicas, sobre a verdade da salvação. Mas, se eu falo uma língua estranha e a outra pessoa não entende, dá ruim. Não tem como, porque a pessoa não vai entender nada. Então, isso é o falso dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas é para edificar. Um fala e o outro compreende, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 14. Porque se eu falo uma língua estranha e ninguém entende e não há quem interprete, eu fico falando como se fosse ao ar. Entendeu? O verdadeiro dom de línguas são pessoas falando para outras em seu idioma materno. Se você não entendeu ainda, bota nos comentários que eu faço outro vídeo explicando mais claro ainda. Mas se você entendeu, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, isso ajuda muito o nosso canal crescer no YouTube e a palavra também ser levada. Não só a palavra de Deus, mas informações do cotidiano, do dia a dia. Um beijo e até a próxima. E obrigado por ficar comigo até agora. Tchau!